E se o dólar acabar? Primeira coisa, o dólar não vai acabar. Tá? Por que eu digo que o dólar não vai acabar? Porque a maioria das pessoas, elas têm uma interpretação rápida demais frente a algo. E elas não interpretam direito o que foi falado. Ninguém que tem neurônio fala sobre o fim do dólar. As pessoas falam sobre a possibilidade do dólar não ser mais a moeda da reserva mundial. Ponto. E a moeda mais transacionada no mundo, a moeda mais líquida, usada para as negociações. Essa é uma possibilidade existente. Só que o dólar só se fortalece nos últimos meses. O dólar não enfraqueceu, o dólar se fortaleceu frente às principais moedas internacionais. Só que eu quero que você faça uma reflexão. O dólar sempre foi a moeda mundial? Não. O dólar, na verdade, há menos de 100 anos é a moeda mundial. Antigamente, ali de 1870 a 1944, a gente tinha a libra esterlina como moeda mundial. Antes de 1870, a gente teve como os países que eram detentores da moeda mundial, a gente teve Holanda, a gente teve Espanha, teve vários outros países que antecederam, inclusive a libra esterlina. Mas como que aconteceu esse processo? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos venderam muita arma, muito material bélico para os dois lados da guerra. Então, eles acabaram concentrando cerca de 75% de todo o ouro disponível no planeta. E eles eram a potência que tinha mais ouro no planeta. E o ouro sempre foi visto como uma reserva, um investimento de reserva, um investimento que você tem mais segurança na valorização, tem muito menos volatilidade. E aí, como existe essa categorização de investimento de reserva, sempre que você vai usar algo como lastro, você usa o ouro, se você vai usar um lastro. Porque o ouro ele tem essa volatilidade menor, ele tem um histórico comprovado, um investimento que existe há 5.000 anos, muito mais antigo do que várias outras alternativas de investimento que a gente vê, que a gente conhece em vigor hoje. Mas eu quero que você pense o seguinte, o que os Estados Unidos fez para ele conseguir esse status de moeda mundial? Basicamente, em 1944, após o final da Segunda Guerra Mundial, ele executou o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall foi, como ele tinha muito dinheiro na mão, ele queria implantar no mundo a necessidade do mundo ter dólar para ele ser o supremo país do mundo. Como que ele fez? O que ele fez? Ele emprestou a juros bem baixos dinheiro para os dois lados da Segunda Guerra Mundial para aqueles países reconstruírem a parte da infraestrutura dos seus países. Sempre que você tem uma dívida, eu não sei se você já tomou uma dívida em uma moeda estrangeira, mas basicamente, se você tem uma dívida em uma moeda estrangeira, você não pode ter dinheiro somente na sua moeda local. Você tem que ter uma reserva na moeda estrangeira também. Por quê? Porque e se oscilar muito a cotação da moeda e a sua dívida multiplica por 10 vezes, você não consegue pagar. Você tem que pagar. Então, sempre que você faz uma dívida em dólar, você precisa ter uma reserva em dólar. Então, como os Estados Unidos eles emprestaram dinheiro para os dois lados da guerra, eles implantaram nos dois lados da guerra uma dívida em dólar, ou seja, as pessoas seriam obrigadas a pagar em dólar, e uma necessidade deles terem uma reserva em dólar para se proteger da variação da moeda, da variação cambial. Então, na mesma tacada, no mesmo plano, no mesmo projeto, eles foram lá e colocaram o dólar como a principal moeda de empréstimos internacionais e a principal moeda como reserva mundial. E aí, paulatinamente, a libra foi perdendo força e o dólar foi ganhando força. Pronto, é assim que aconteceu. Só que, o que aconteceu com a libra de lá para cá? O que você vê com a libra, que era a moeda mundial antes de 1944, de 1870 a 1944, e desde 1944 não é mais a principal reserva mundial, principal moeda mundial. Até hoje, a libra vale mais que o dólar. E você percebe que elas oscilam, as duas aqui oscilando em relação ao real, elas oscilam na mesma direção. Alguma vai render um pouco mais num determinado período, depois a outra vai e contrapõe. Por que um investidor sempre em alta foca somente no dólar? Porque o dólar ele é mais líquido, ou seja, o dólar é um investimento que vai se valorizar nos momentos de queda nas ações no longo prazo, certo? E você vê, hoje você vê as ações desde 2020 caindo ali na casa de 5%, o dólar valorizando cerca de 25%. Então você vê essa dinâmica acontecendo. E
o dólar ele é mais... ele tem um espelho formado de uma forma mais simétrica do que as outras moedas. Então, logo que as ações já caem, o dólar já se valoriza. Não necessariamente o euro, não necessariamente a libra esterlina, elas vão ter essa valorização no mesmo ato, embora elas vão ter a mesma direção. Elas não vão ter tanta valorização como a antiação, porque elas não é a moeda mais líquida. Ela não é a moeda mais negociada, mais usada. Por isso, o investidor sempre em alta prefere usar o quê? A moeda mais líquida, a moeda mundial vigente. Só que se trocar a moeda mundial, tá tudo bem, gente. Já trocou da libra para o dólar e até hoje a libra vale mais. Não quer dizer que se trocar o dólar por outra moeda qualquer, o dólar vai perder todo o seu valor. Meu Deus do céu, você vai passar fome. Você não vai passar fome. É simplesmente algo formal acontecendo. O euro, inclusive, surgiu como uma ideia de ele se tornar a moeda mundial no lugar do dólar. Só que acaba que o euro, na minha concepção, há muito tempo, agora só está se confirmando por causa da crise na Europa, mas há muito tempo eu já falo isso, que para mim o euro ele nasceu para dar errado. Né? Não tem como você colocar a mesma política monetária em vários países tão diferentes. Né? Você tem que unir os países para usar a mesma política, senão não tem como. Mas, se você quiser... Vinícius, eu tenho medo que o dólar acabe. Tá bom, se você tem esse medo, tá tudo bem, eu respeito você. Você pode investir em libra, em dólar, em yuan, em iene, numa cesta de moedas fortes e tá tudo bem. Não vai dar errado, você só não vai ter a melhor rentabilidade possível. Vinícius, eu tenho medo. Eu prefiro que você invista numa cesta de moedas do que você não invista. Vai funcionar? Vai. Vai ser menor rendimento? Muito provavelmente vai. Muito provavelmente vai. Então, ou investe só em dólar como antiação, ou faz uma cesta de moedas que está tudo bem.